Andrei, estou esperando suas ordens para começar. Sí, sí, Hum. un segundito porque estoy grabando, estoy tratando de entrar en el YouTube Ah, para grabar. Ahí está grabando en YouTube. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para escuchar al profesor Kabengele Munanga, la conferencia que nos va a dar. Ahora, bueno, presento aquí en la punta izquierda está el profesor Kabengele Munanga, que ahora lo voy a presentar. Abajo está Michael Camelo, que es colombiano y está trabajando y estudiando en Brasil y nos va a hacer la hum, traducción también. Ustedes van a tener la conferencia que Magalí la va a pasar en español, pero además está en el chat copiada. ¿Tá? Bueno, agradecemos muchísimo y nos gustaría tenerlo acá al profesor, pero bueno, por lo menos pudimos tener esta instancia. Él está en este momento de profesor invitado de la Universidad Federal de Bahía. Kabengele Munanga es naturalizado brasileño desde el 85. Nació en la República Democrática del Congo, donde se licenció en Antropología Social por la Universidad Oficial del Congo, y en esta universidad comenzó su carrera académica como profesor adjunto. En el 69 recibió una beca del gobierno belga para iniciar sus estudios de posgrado, donde permaneció del 69 al 71. Fue investigador del Museo Real de África Central en Bruselas, donde se especializó en el estudio de las artes tradicionales africanas. Sin embargo, por cuestiones relacionadas a la dictadura militar de su país, tuvo que regresar. Entre el 75 y el 77 comenzó con una beca en la Universidad de San Pablo y completó su doctorado en la Universidad de San Pablo en Ciencias Humanas en Antropología Social. Ha sido visitante de múltiples universidades. eh, Gran parte de su carrera académica como profesor titular de la Universidad de San Pablo, donde se jubiló como profesor titular, trabajando principalmente en las áreas de antropología de África y de la población afrobrasileña, con énfasis en los siguientes temas: racismo, políticas y discursos antirracistas, negritud, identidad negra versus identidad nacional, multiculturalismo y educación en las relaciones étnico-raciales. Organizó el libro Superar el racismo en la escuela, que fue el primero en introducir la cuestión de la raza en los temas transversales de los parámetros curriculares nacionales, libro cuya primera y segunda edición fueron prologadas por el mismo ministro de Educación Nacional, Paulo Renato, y por el entonces presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso. Ha ocupado los cargos de director del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Pablo, ha sido subdirector del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de San Pablo y es autor de más de 150 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos científicos. Ha recibido varios premios y honores, entre ellos la encomienda al Orden del Mérito Cultural por la Presidencia de la República, oficial del Orden de Río Branco del Ministerio de Asuntos Exteriores, premio Benedito Galván del Colegio de Abogados del Estado de San Pablo, trofeo de la raza negra, y así sigue, ¿no? Se distinguió también como decano de estudios antropológicos del Departamento de Antropología de la USPI, distinguido también por la Asociación de Profesores de la Universidad de San Pablo. Es uno de los principales intelectuales negros en el debate nacional de la defensa de cuotas y las políticas afirmativas. En septiembre del 2016 recibió el título de ciudadano bahiano por la Asamblea Legislativa del Estado de Bahía y ha sido profesor visitante del Recóncavo de Bahía y ahora en este momento también de la Universidad Federal de Bahía y también recibió el Premio de Derechos Humanos. En fin, es un ilustre, es un honor tenerlo aquí, al profesor KB, que en este momento es compañero mío de la Universidad Federal de Bahía. Y bueno, pasamos entonces a su conferencia.
Muchísimas gracias por estar aquí, profesor. Muito obrigado, professor. Pode começar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, na pessoa da professora Andréia Dias, o honroso convite para trocar ideias sobre um dos graves problemas que atormenta as sociedades humanas, ou seja, o racismo e as desigualdades dele decorrentes e os caminhos de luta para erradicá-los. Quero cumprimentar, saudar colegas, professores, professor da Universidade do Uruguai, que comigo estão nessa tela para poder compartilhar, em termos de ideia, o que nós pensamos sobre a importância da educação na luta contra o racismo. Bom, os seres humanos, como os outros animais que vivem em nossa galáxia, ou seja, no planeta Terra, têm seus comportamentos guiados pelo instinto, um princípio natural hereditário que comanda as relações primárias para a sua sobrevivência em relação ao meio ambiente e aos outros seres vivos. Mas, além do instinto, os seres humanos têm algo a mais importante: a razão, a racionalidade. Graças à razão, eles criaram em toda a sociedade de todos os tempos regras de condutas que os diferenciam dos demais animais, que lhes permitem viver juntos. Graças à razão, eles inventaram sociedades que evoluíram em histórias e criaram culturas. Isto é, um conjunto complexo que compreende instituições, lei, arte, religiões, ciência e tecnologias, costumes e tradições transmitidas de geração em gerações através da educação, que é também um componente da cultura. Em si, cada geração, mesmo evoluindo, não precisa reinventar tudo para sua sobrevivência. Apesar das culturas terem evoluído no tempo e espaço de acordo com a história, as condições e as necessidades de cada sociedade, nota-se a existência em muitas das sociedades da ausência das liberdades individuais e da igualdade de tratamento ou de direitos perante as leis entre os cidadãos. Sistemas monárquicos, onde os reis e príncipes tiverem direito quase divino sobre a vida e a morte de seus súditos, se desenvolveram em muitos cantos do universo. Exemplo da sociedade aristocrática, onde a nobreza, o clero tinha direitos e privilégios que os cidadãos comuns não tinham, pulula na história da humanidade. Na atual conjuntura política, a palavra democracia é pronunciada dezenas de vezes por dia nas mídias, redes sociais, conversas cotidianas entre cidadãos, nos debates acadêmicos e intelectuais, entre outros. Mas, para a maioria dos países que nasceram das heranças coloniais, como o Brasil e outro país da América do Sul, e todos os países, e todos os países da África subsaariana, a palavra democracia só poderia ter sentido depois das independências políticas, com o nascimento de regimes republicanos. No entanto, os golpes militares e as guerras civis que se sucederam em algum desses países devem ter atrapalhado e atrasado o processo de construção dos regimes democráticos e de uma cultura de paz. No caso do Brasil, a partir da Constituição de 1988, né, o processo de
de construção democrática recebeu um novo fôlego com as eleições diretas que garante a participação de todas as classes e segmentos sociais, branco, negro, indígena, homens e mulheres, sem discriminação. Mesmo assim, ainda fica colocada a questão de saber como fazer para construir um modelo de democracia que beneficie nossas diversidades e nossas diferenças. Não basta a retórica e os discursos de confissão do nosso racismo, que, embora necessários para conscientizar e politizar, não são suficientes. É preciso passar da retórica e dos discursos à ação transformadora, cujos caminhos são conhecidos. As leis que funcionam, a educação e as políticas públicas, todas articuladas em torno de um projeto político de mudança e transformação profunda da sociedade. Perante a lei, somos iguais e qualquer prática de discriminação racial flagrante é um crime indescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Essa lei está inserida na nova Constituição Brasileira de 1988, considerada como a mais democrática comparativamente às instituições anteriores. No entanto, essa lei é como uma letra morta que precisa ser reanimada para funcionar verdadeiramente. A educação, um dos caminhos mais clássicos para lutar contra todos os tipos de preconceitos, porque é através da educação que se formam indivíduos preconceituosos, racistas, sexistas, machistas, homofóbicos e misóginos. Só a educação pode destruir e reconstruir os monstros criados através dela. Mas a questão é saber que tipo de educação construir. Certamente uma educação não baseada no único modelo eurocêntrico que domina a educação tradicional dos jovens brasileiros, mas sim uma educação antirracista e multicultural que integra todas as raízes formadoras das sociedades, no caso do Brasil. Uma educação que integra as histórias e as culturas dos ancestrais dos povos originários, africanos, europeus, asiáticos, que aqui se encontraram em condições históricas diferentes e construíram o Brasil e outros países da América Dita Latina. No entanto, penso que devemos, antes de trabalhar as propostas de uma educação antirracista, saber primeiramente o que é o racismo, suas características e suas manifestações na sociedade brasileira e outras sociedades da América do Sul, que é historicamente diferente dos Estados Unidos durante o sistema de Jim Crow, praticado no sul daquele país, e do racismo praticado no regime do apartheid na África do Sul, para não cair nas generalizações abstratas que não condizem com as peculiaridades do nosso racismo. Às vezes, em alguns países, como o Brasil, as pessoas negras ou indígenas, pretas e pardos, podem sofrer discriminação racial sem perceber. As pessoas brancas podem discriminar pessoas negras sem ter consciência de ter praticado uma discriminação racial. E quando as vítimas reagem, elas dizem que são complexadas ou fazem discursos de vitimização, pois o problema está em suas cabeças. Por isso, eu costumo dizer que o racismo brasileiro é um crime perfeito, pois, como um carrasco, ele mata sempre duas vezes. A segunda, pelo silêncio. Mata, ao mesmo tempo, a consciência das vítimas e das pessoas discriminadoras. As leis resolvem a questão? Pergunta importante. Não.
as leis não resolvem sozinhas a questão, porque as leis não atingem o terreno dos preconceitos, que são atitudes preconcebidas e introjetadas pela educação, que podem ser ou não verbalizadas. As leis só lidam com os comportamentos discriminatórios que são observáveis e mensuráveis e, portanto, podem ser reprimidos. Como disse Nelson Mandela, nenhuma criança no mundo nasceu odiando outra criança por causa das diferenças somáticas ou da cor da pele. O faz porque recebeu uma educação preconceituosa que não valoriza a diversidade que constitui a riqueza coletiva da humanidade. Só a própria educação tem esse poder. Mas que tipo de educação? Pois tem tantas famílias, quantos modelos de educação? E tantas escolas, quantos modelos de educação? Daí a dificuldade os educadores, as educadoras têm para saber por onde começar, pois eles não têm receitas prontas para aplicar. Além disso, eles também receberam uma educação racista. De fato, a educação começa no lar, antes de ser assumida pela escola. Nesse sentido, uma criança que chega na escola não é mais um terreno virgem, porque os pais já começaram a plantar nela antes da escola formal. Mas será que nessa educação que começa na família, todos os pais plantaram a semente da diversidade e das diferenças, e seus filhos encontrarão na sociedade em que vão viver e se desenvolver? Pergunta. Pelo depoimento que a mim chegaram, muitos pais não falam, pelo menos no exemplo do Brasil, muitos pais não falam de racismo com seus filhos em família, o que é confirmado por Eliane Cavaleiro em seu livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Quando a criança sai de sua família para iniciar sua formação escolar primária, onde se forma a cidadania, ele encontra, ora, o silêncio por parte dos professores e das professoras, ou quando termina sua alfabetização e começa a ler, ele se depara com livros de conteúdo preconceituosos e racistas que ele ainda não tem consciência crítica para rejeitar, mas que geralmente acaba introjetar como natural sua inferioridade ou superioridades em relação ao seu colega ou sua colega de cor da pele diferente. Assim, começa o longo processo de alienação de uns, os negros, e de hierarquização superior e inferior de acordo com a cor da pele. As crianças, ou melhor, os jovens negros que ingressavam na escola não viam seus rostos no espelho da escola, pois a história de seus antepassados não era contada ou ensinada, ou quando era contada foi do ponto de vista eurocêntricos, preconceituosos e racistas, que essa criança acabava baixar sua autoestima, enquanto a autoestima do colega branco era positivamente dilatada. Psicologicamente, isso acaba interferir negativa e positivamente na aprendizagem de ambos. São numerosos os casos em que as crianças negras se recusam de ir para aquela escola, mas nem sempre explica por quê para seus pais. Foi com consciência, ora nesse silêncio escolar, ora no conteúdo racista e preconceituoso de muitos livros didáticos, que o movimento negro conseguiu em sua luta, que vem das gerações anteriores, a levar à promulgação das leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história e da cultura africanas,
da diáspora e dos povos originários no ensino fundamental, fazendo com que a escola, como instituição, possa assumir o que deixou de fazer por causa do nosso mito de democracia racial brasileira. Essas duas leis constituem uma espécie de guarda-chuva, embaixo do qual muitos educadores e muitas educadoras de várias escolas públicas e privadas começam a se debruçar para construir uma nova educação cidadã que pensamos ser antirracista. É um caminho cheio de pedras e de espinhas, acredito eu, que devemos aprofundar com base nas pesquisas críticas e levantamentos que permitem corrigir os rumos e reformular novas estratégias. O que está em jogo é a defesa e a construção de uma educação que dá valor à diversidade histórica e cultural e ao conhecimento do outro, visando todas as formas de comunicação intercultural. Está também em jogo a vontade de corrigir as desigualdades de situações e de chances entre os brancos e não brancos. Enquanto o modelo clássico da educação partia de uma concepção geral abstrata da igualdade próxima da ideia da cidadania e, a partir dessa, construir uma hierarquia social fundamentada no mérito, o novo problema de educação que defendemos parte da observação das desigualdades de fato e procura corrigi-las ativamente através de políticas afirmativas dentro de uma visão realista e não idealizada. Afinal, quem são os brasileiros? O, os, os cidadãos de outros países da América do Sul, América Latina. Não são somente descendentes de gregos e romanos, anglo-saxônicos e latinos através da ancestralidade europeia, mas são também descendentes de africanos, de povos originários, de orientais, árabes, judeus e ciganos. Uma educação antirracista, baseada nos preliminares que tento descrever, eliminaria totalmente o racismo em nossas sociedades humanas? É uma pergunta muito importante. O racismo é um fenômeno complexo, cujo espaço geográfico compreende quase todos os continentes. Salvo a Antártida, creio que os demais 5 continentes, África, Ásia, América, Europa, Oceania, foram de uma maneira ou de outra atingidos por esses fenômenos. Alguns trabalhos tentaram buscar seus vestígios nos tempos remotos da história da humanidade, partindo da Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média, tempos modernos e contemporâneos. Suas leituras e interpretações envolvem diversas disciplinas científicas, entre as quais a biologia humana, antropologia, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia, psicanálise, história, entre outras. Daí a dificuldade que se tem, diante dessa diversidade de pensamento e reflexões, né, de combatê-lo através de uma única receita, porque a matéria-prima de todos os tipos de preconceitos, discriminações e práticas racistas estão nas diferenças que constituem a diversidade entre sociedades humanas, que deveria ser considerada como nossa riqueza coletiva, mas que foi, infelizmente, degradada em superioridades,
que engendra a desigualdade que vivemos entre os diferentes. No entanto, a diversidade se encontra também na natureza, entre plantas, animais e minerais, que, como a diversidade humana, já foram objeto de classificação científica na botânica, na zoologia e na geologia, entre outros. Portanto, não foram classificados em superiores e inferiores, como o fizeram com a diversidade humana. A palavra, o conceito de racismo, aparece na literatura científica somente por volta de 1920. Mas quem cunhou essa palavra derivada da raça, colocando-a no reino dos ismos e, portanto, das ideologias, não eram as pessoas ou indivíduos racistas, mas sim os estudiosos, as estudiosas, críticos, as críticas, se deram conta de que aquele discurso com roupagem científica era um racismo científico, que alguns chamaram de racialismo, ou seja, um discurso doutrinário com nome de ciência que na realidade não era. Daí a denominação de pseudociência. Devemos insistir sobre o fato de que o racismo nasce quando se fazem intervir caracteres biológicos como justificativo de tal ou tal comportamento. Você faz uma besteira, só podia ser um negro, ou só podia ser uma negra, ou como, só podia ser uma mulher. Então, é justamente o estabelecimento da relação intrínseca entre os caracteres biológicos, as qualidades morais, psicológicas, intelectuais, e culturais, estéticas, que desemboca na hierarquização das chamadas raças em superiores e inferiores. A raça, no imaginário de uma pessoa racista, não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos, mas sim um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, entre outros, que ele considera como naturalmente inferiores aos grupos a qual ele pertence. Em outros termos, para o racista, o comportamento de uma pessoa é determinado pela raça a qual pertence. Ou seja, o racismo nasce quando se faz intervir caracteres biológicos como justificativa de tais e tais comportamentos. Finalmente, é importante dizer que tem pessoas que pensam que o racismo é uma simples questão de ignorância que a única educação poderia resolver. É claro que a educação é muito importante na luta contra o racismo, mas a educação sozinha não pode resolver, não pode destruir o racismo. Porque, como disse, o racismo é um fenômeno complexo cuja explicação não se reduz à falta de educação ou à falta não se reduza à irracionalidade, embora a racionalidade, a educação seja muito importante no combate ao racismo. E a respeito, lembraria que nos anos 50, a Unesco propôs um programa de difusão dos fatos científicos destinado a fazer desaparecer os preconceitos e práticas de discriminação racial, com a participação dos biólogos, antropólogos e demais estudiosos da questão, convencido que as causas do racismo eram a buscar somente na ignorância e na irracionalidade. No entanto, a condenação científica, a condenação moral e inumeráveis análises feitas sobre o racismo não o destruíram. O relativo otimismo de antirracismo cognitivo defendido pela Unesco logo se chocou
as conclusões das pesquisas conduzidas pelos psicólogos sociais sobre os preconceitos e os estereótipos fortemente influenciados pela visão psicanalítica. O fato do sujeito preconceituoso recusar-se a admitir os fatos científicos e ficar preso às suas ideias falsas levou número de pesquisadores, né, em psicologia a emprestar da psicanálise o conceito de mecanismo de defesa sensato dar conta da função psicossocial cumprida pelo preconceito ou estereótipos. Supõe-se, em todos os casos, que, que o fundamento real do preconceito racial não deve ser procurado simplesmente na ignorância dos sujeitos preconceituosos, nem na situação social, concorrência econômica, exploração, entre outros, como dizem algumas pessoas no Brasil, que é um problema de classe social. Mas antes estudos, de acordo com a psicologia, nos conflitos psíquicos do próprio sujeito. Breve, supõe-se que o preconceito funciona como um sintoma, uma formação de compromisso. O modelo de análise psicológica dos preconceitos teve o mérito de mostrar os limites de uma luta estritamente cognitiva contra o racismo. Mas ele também tem seus limites, como mostra em breve o exame da teoria de personalidade autoritária de Adorno e seus colaboradores. Como diz Albert Einstein, é mais fácil dissolver um átomo do que um preconceito. O racismo, como fato, permanece, mas como doutrina já está morta. Mas continuamos sem controle sobre ele e seu desenvolvimento, porque a condenação científica, a condenação moral, porque as inumeráveis análises feitas sobre eles não o destruíram. Aceitar os limites de um argumento racional não significa desesperar, né? Mas sim aceitar de ver que tudo não é possível. Não se trata de convencer todos os racistas dos seus erros e de purificá-los de suas ilusões patológicas, mas sim, modestamente, de fornecer às mulheres, aos homens de boa vontade, a quem falta argumentos, os dados necessários e os elementos de reflexão. Creio que devemos compreender para agir e não dissociar a revolta contra a violência racial da exigência intelectual. Esse engajamento intelectual exige uma tomada de consciência coletiva. Creio que essa consciência coletiva, sem a qual nada podemos mudar individualmente, que nos reúne nesse momento entre pensadores, pesquisadores, e que vai continuar a nos reunir com outros recortes sobre essa questão racial. O antirracismo não é suficiente, mas ele é necessário. Por isso, ele deve ser repensado a partir dos seus fundamentos e seus objetivos, tendo em vista que o racismo é um fenômeno complexo que resulta de uma multiplicidade de fatores. Ora, a luta contra o racismo tem sido simplesmente monocausal ou monofatorial. A extrema-direita francesa pensava na época que a solução era expulsar os imigrantes. A esquerda acreditava, ou ainda acredita, na revolução redentora que colocaria fim à dominação de classes, né? E a direita brasileira de outros países da América, né, acredita na ideologia de mistura racial e no fim da pobreza.
a esquerda acredita ou acreditava na revolução redentoras. As duas teorias monocausais da direita e da esquerda tornam a luta contra o racismo indefinível, pois se perdem na realização indefinida de verdadeiras causas. Os medos, as fobias, os cálculos eleitorais e cínicos substituem os projetos políticos a respeito dos princípios e as exigências éticas, mas também, sobretudo, as análises. Ilusões intelectualistas na luta contra o racismo vem do desconhecimento dos limites de uma refutação racional ou da força persuasiva de uma prova factual. As convicções racistas não serão destruídas pela demonstração intelectual dos geneticistas de que a noção de raça não tem fundamentos científicos, ou que a mestiçagem não é sinônimo de degradação genética, porque jamais uma paixão cede a uma argumentação, por mais irrefutável que possa ser. Jamais cede aos fatos, por mais convincentes que possam ser, pois no espaço das opiniões e crenças, onde se entende perfeitamente todos os cantos das sereias, a necessidade não se deixa convencer. Obrigado, eu fico à disposição para a gente trocar ideias. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito bom. Sua conferência, muito interessante para nós que não conhecemos tanto o tema do Brasil. Magali, você quer dizer alguma coisa? Ah, não. Eh, Bom, então agora vamos a começar comentários, vamos pensando cada preguntas, conversaciones con el profesor, perdón, porque se me va el portuñol, se me va. Eh, Quizás voy a comenzar yo haciendo una pregunta y acá está Michael que también, si, si el profesor no entiende, puede traducir. Eh, Bom, professor, eu queria perguntar-lhe a você sobre toda a sua participação em la crítica à democracia racial, que você comente isso, toda essa discussão e la participação sua en la cuestión de las cuotas o políticas afirmativas no Brasil. ¿Cuál fue? Porque você defendió as cuotas para a entrada à universidade da população negra, mas tuvo também muitas críticas. Então, são essas duas perguntas: democracia racial, política de quotas e as críticas que você recebeu a partir disso. Não sei se me entender, você me entende ou quer Não, não, eu tradução? entendo, entendo, Tá. entendo. Ela Bom, se... Bom dia, professor Cavanguele. A coisa que você não entenda, estou aqui também para ajudar. Muito obrigado. Parabéns pela conferência. Ela só queria saber de três coisas. Simplesmente a crítica à democracia racial que o senhor fez. A segunda, cotas negras no Brasil, no processo que você considere para abrir um pouco a discussão. E, Hum, finalmente, as críticas que o senhor recebeu quando você for partícipe, né? Participou nesse processo das cotas hum, negras no Brasil. São essas três hum, coisas, diretamente. hum. muito Tá. obrigado, Michael. Posso Sim, 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 responder sim. a essas duas, depois nós continuamos? Olha, professor André, eu cheguei no Brasil em 1975. Esse ano completei 50 anos de vida no Brasil. Quer dizer, vivi no Brasil do que mais tempo, passei mais tempo no Brasil do que no meu país de origem, onde vivi apenas 35 anos. Cheguei para fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo, como você falou na apresentação,
muito generosa, e lhe agradeço por essa apresentação generosa. E quando cheguei, a ideia que eu tinha, e que a gente tinha no meu país, em vários países da África, era a de que o Brasil não tinha racismo, não tinha prática racista, porque o mito de democracia racial, atravessou todas as fronteiras. A ideia que a gente tinha do Brasil era o quê? Carnaval, negro e brancos, dançando juntos, futebol, onde negro e branco estavam juntos, imagem de Pelé, que era o brasileiro mais conhecido no mundo africano naquela época. Mas quando cheguei no Brasil, na Universidade de São Paulo, para o meu doutorado, fugindo da ditadura militar do meu país, que me deparei com a democracia, a questão do racismo brasileiro. Meu orientador na Universidade de São Paulo do doutorado trabalhava sobre a questão do racismo. Através das aulas deles, eu me conscientizei, comecei a ler a obra dos grandes intelectuais brasileiros que trabalharam sobre a questão do racismo, como Florestan Fernandes, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso trabalhou nisso, o antigo presidente, o Tabiani, o Horácio Nogueira e tantos outros. Mas uma coisa que me chamou a atenção eu era o primeiro negro a fazer pós-graduação na Faculdade de Filosofia, a maior faculdade do Brasil, desde que essa universidade existe. Me perguntei, mas como explicar? Eu fugindo de uma ditadura militar, chegando num país com tantos negros, por quê? Eu sou o primeiro. Minha primeira reflexão começou por aí. Aí vai no cotidiano, a maneira como você é abordado, o racismo brasileiro é muito sutil, né? E de bom, comecei a me conscientizar e antes de voltar para o Congo, porque terminei meu doutorado em 2 anos, voltei, mas tive que fugir de novo da ditadura, né? Voltar de novo ao Brasil. Quando voltei ao Brasil, fui então que me engajei e comecei a trabalhar sobre a questão do racismo no Brasil. Eu vi que a África já estava longe, que não teria possibilidade de fazer pesquisa de campo. Vou continuar a repetir coisas que vêm através da literatura ocidental sobre a África, né? Sem renovar meu pensamento através da evolução das próprias sociedades africanas. Foi então que comecei a trabalhar sobre a questão do racismo. Aí tomei consciência porque como foi meu caminho, não fiquei simplesmente na academia, né, onde se trabalhava os conceitos, as teorias. Eu fiquei um pé na academia, outro pé no movimento negro brasileiro, para entender o que os próprios negros, vítimas do racismo, diziam sobre o racismo em sua sociedade. Então, fui nesse processo que me conscientizei e comecei a fazer um trabalho de antropologia que eu chamaria de antropologia engajado. Meu primeiro livro era o quê? Era sobre a negritude, porque eu percebi que os brasileiros, jovens, né, outros, falavam de negritude, mas não sabiam o que era a negritude. Então, tive que publicar o primeiro livro em 1986, né, Negritude, né, para eles entenderem o que era a negritude, porque essa negritude era importante no processo da formação da sua identidade. Depois eu percebi que havia problemas. Enquanto os negros estavam lutando para construir a sua identidade, né, assumindo sua negritude, os brancos diziam, não, nós não temos, não tem negro no Brasil, somos mestiços. Não tem negro, não tem branco. Isso me obrigou a fazer uma outra pesquisa, a publicar um segundo livro, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, identidade, né, nacional versus identidade negra, para mostrar quanto a mestiçagem era manipulada, né, usado ideologicamente para negar os problemas do racismo na sociedade brasileira. Então, apesar de eu ter já dezenas de publicações, mas esses 2 livros foram muito importantes, né, na sociedade brasileira. Fui então que engajei, as pessoas começaram a me conhecer,
A educação não sabia trabalhar a questão do racismo, porque a educação eurocêntrica não trabalhava a questão da diversidade. Então, muitos educadores começaram a me convidar, comecei a me posicionar. E quando veio a, o debate sobre cota, eu me posicionei de novo. Fui criticado. Vamos a dejar a Michael que traduzca você um É, pouquinho, porque é muito longe. Bom, ah, Então, professor, essa primeira que você fala de a crítica à democracia racial, eu vou traduzir para eles, e depois o senhor pode começar a falar das cotas, tá bom? Vou falar um pouco do que você falou, um pouco para eles, para a audiência. é, Entonces, el profesor nos comenta un poco que él llegó en 1975. El profe lleva más de 50 años viviendo en Brasil. Él dice que llegó para hacer su doctorado en Sao Paulo, huyendo un poco del conflicto de su país, del Congo. También agradece la presentación generosa que hizo Andrea, la profesora Andrea, de todo el recorrido al comienzo de la conferencia. Dice que cuando llegó a Brasil, él pensó que no había racismo, porque todo el imaginario que se tiene de Brasil, o que él tenía de Brasil en ese momento, era relacionado con el carnaval, con el fútbol, con los negros, los blancos, la imagen de Pelé, que era un hombre que era muy conocido en su país. Cuando llegó huyendo de la dictadura en su país, fue que percibió que aquí en Brasil había racismo, que no era consciente la población de Brasil que el racismo existía. Y él se encontró algunos profesores que trabajaban las cuestiones del racismo, y fue quienes comenzaron a ampliar y fueron quienes empezaron a ampliar ese diálogo en la universidad con él. Pero cuando él entró a la Facultad de Filosofía en la Universidad de Sao Paulo, se dio cuenta que fue el primer hombre en entrar a la facultad. Entonces comenzó a cuestionarse, ¿cómo es eso posible? Que estoy huyendo de un conflicto en mi país y encuentro aquí en un país que para mí era diferente, que hay racismo, que soy la primera persona negra en cursar filosofía. En un momento tuvo que volver al Congo por cuestiones políticas y de la dictadura, y después regresó a Brasil teniendo la oportunidad de integrarse de nuevo a la universidad, pero viendo a su África distante. Tenía la conciencia de que aquí tocaba hacer algo, de que tocaba trabajar, así que su trabajo fue directamente desde la universidad, desde la academia, sintiendo un pie allá y un pie acá, o sea, un pie en su país y un pie en Brasil. Así que empezó un proceso de ampliar esa conciencia, de trabajar con nosotros, trabajando desde la antropología. Publicó dos trabajos. El primero, que se relacionó directamente para que las personas entendieran qué era la negritud, un concepto que hay en Brasil, la negritud. Después percibió que había problemas también en que los brasileños asumieran una identidad como negros, pues ellos se percibían como mestizos. Así que su otro trabajo también se enfocó en ampliar esa concepción, reconociendo que hay una manipulación para que las personas se identifiquen como negros. Entonces, él dice que en la educación ha sido su trabajo. Percibió que en la educación no se hablaba mucho del tema, así que cuando empezó a ampliar el debate y ampliar estos conceptos de negritud, de identidad del negro, fue que comenzaron también desde los colegios y las escuelas a invitarlo a él para ampliar esta información. Eso es lo que nos dice en este primer momento el profesor. obrigado, Michael. Profesor, pode Então, continuar com a discussão das cotas. é com nessa consciência que eu entrei no debate sobre cotas, porque, por causa do mito de democracia racial, o Brasil não discutia as políticas de inclusão dos negros na sociedade brasileira. Dizia que o problema era simplesmente um problema de classe social, que o negro não tem mesmas condições para concorrer no plano de igualdade que o branco. Mas, por outro lado, não havia políticas para o negro poder entrar no ensino superior de boa qualidade ou no ensino público de boa qualidade. Né? Esse mito durou anos e anos. O debate sobre cota começa depois da Conferência do Durban, na África do Sul, em 2001, quando se termina essa conferência da qual o Brasil participou, que eles
as autoridades brasileiras assumiram que tiveram que encontrar caminhos, né? Não ficar simplesmente no discurso antirracista. E se começou a discutir a questão das cotas. De novo, o mito de democracia racial no discurso das pessoas intelectuais, mesmo as intelectuais, que denunciaram o racismo brasileiro, estavam contra cotas, dizendo que cota não vai resolver nada, porque não temos raça no Brasil, não temos negros, né? Não tem mais branco, não temos mais indígenas, somos todos mestiços. Isso era o discurso. E eu estava nesse debate, fui criticado pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo que eu era um ícone da racialização oficial do Brasil, que eu estava com um discurso para destruir os mestiços no Brasil, porque estava defendendo cota para negros num país onde os negros não existem mais. Mas, finalmente, nós ganhamos, o Brasil adotou cota em todas as universidades públicas. Hoje, você pode chegar numa universidade brasileira, ver brancos, negros, mestiços, muito poucos indígenas, infelizmente, muito poucos indígenas, né? Isso graças a essa política das cotas. Apesar de algumas pessoas ainda estar contra, né? Mas você vê o que é complicado. O projeto das cotas tramitou 10 anos no Congresso brasileiro, 10 anos. E quando saiu, eles deram um prazo de 10 anos da durabilidade da lei. Em 10 anos, se você não resolve os problemas, acumulados de 4, 5 séculos, de desigualdade entre branco e negro. Isso é um dos problemas da sociedade brasileira. Cada 10 anos, os negros, branco consciente, têm que se mobilizar, que as cotas pudessem continuar na sociedade brasileira. O modelo de cota que nós temos, você sabe, não veio dos Estados Unidos, veio da Índia. Quando a Índia se tornou independente em 1947, 3 anos depois, botaram cota na instituição da Índia para beneficiar os deles, as caças ditas intocáveis, que constituem 13% da população indiana, mas que não tinha acesso por causa da discriminação com base na religião, né? Que os especialistas consideram como uma forma de racismo, porque é baseada, as caças são baseadas sobre a pureza e impureza de sangue, né? E na Índia, essa lei está na Constituição já faz 78 anos. No Brasil, as pessoas acham que 10 anos é suficiente para resolver os problemas. Então, A essa ver, luta continua. vamos a parar un poquito aquí porque si no es muy longo. Ok. Michael. Sí, entonces ahora el profesor habla de las cuotas en Brasil, que si las cuotas para todos saber es como la posibilidad que tienen los sectores de participar en la educación. Eso. El profesor habla que esa logro de las cuotas fue, comenzó a hacerse abrirse la conciencia en un debate que se hizo en África del Sur en el 2001, donde Brasil participó y comenzaron a discutir al respecto sobre la cuestión de las cuotas. Él estaba en ese congreso ya reconociendo que faltaban políticas para una educación de calidad, que tocaba hablar de cuotas para que el negro y otras comunidades pudieran tener acceso al sistema educativo y que en ese mismo congreso comenzó a recibir muchas críticas de unas personas que querían postergar un sistema eh, poco, poco horizontal, un sistema de poca igualdad. Entonces, que él hablaba que sí tocaba cuotas para los negros, para los indígenas, pero que en el Congreso las críticas que él recibía era que acá en Brasil no hay negros, no hay blancos, no hay indígenas, que todas las personas son mestizas. Era la principal crítica que recibía directamente de estas personas que participaron en el Congreso. Luego
fue criticado directamente por un periódico en Sao Paulo, donde le decían que él estaba aquí atentando contra la igualdad en Brasil y que su discurso atentaba contra la mayoría de las personas. Sin embargo, él continuó hablando, continuó luchando con otras personas que se unieron en esta causa, y por eso es que hoy las personas que llegan a una universidad se dan cuenta que hay mestizos, que hay negros, que hay blancos. Tristemente, hay pocos indígenas, no han conseguido que los indígenas se articulen y que puedan ingresar directamente a la universidad. Pero gracias a esa política, las cuotas y a esa insistencia es que hoy también las universidades tienen bastante participación de diferentes comunidades. Dice que aquí el Congreso se tramite, la política de las cuotas se tramita en 10 años. Entonces, cada 10 años, se da 10 años para que pase este periodo de las cuotas y cada 10 años se vuelve a ampliar, se vuelve a abrir el debate para a ver si se resolvió el conflicto. Pero él dice que es que en 10 años no se resuelve ningún conflicto. Sí, que eso de que cada 10 años se tengan que movilizar para extender otro periodo de tiempo, otros 10 años, un nuevo plazo de las cuotas, eso es lo que aquí la política está haciendo y hay críticas a que se tenga que postergar solo cada 10 años. Habla después que ese modelo de las cuotas se tomó desde la India, donde también a través de las protestas, de la lucha y demás, se abrió la posibilidad de que algunas castas pudieran participar en la educación. Entonces se amplió también en la India un modelo que fuera más inclusivo. Es una ley que hace 78 años está encaminándose en la India y que no es acá como en Brasil, que es cada 10 años, sino allá ya lleva 78 años y continúa en andamiento. Eso es lo que dice en esta intervención. Gracias, Michael. ¿Você, professor, quiere continuar falando ou quiere escutar outras perguntas? Não, eu gostaria de escutar outra pergunta, senão vou fazer mais Perfecto. uma conferência paralela, não dá. Quizá haya muchas preguntas, varias preguntas. Pueden levantar la manito. Ahí veo a Ana Karina con la manito levantada. También me parece que Magalí quería hacer una pregunta. Vamos a proceder. Ana, te escuchamos. Y después traduce Michael. Bom dia, professor. Realmente é um honor estar aqui nesse sábado escutando você. Realmente, prazer. Obrigada a tudo, pela essa organização também. Muito obrigada, realmente. Um sábado maravilhoso. Eu sou psicóloga, sou professora da Faculdade de Psicologia, também trabalho recentemente na extensão universitária. E, además, tem uma maestria na psicologia clínica e tem atendimento. Tem atendimento de pessoas brancas, também tem muito atendimento de pessoas negras. A principal dificuldade que eu sou uma militante, ademais, sou uma militante do movimento negro aqui no Uruguai. E tenho muitos anos, então, nesse movimento, e eu estou muito, estou contente, eu celebro a declaração da Universidade Antirracista. Eu acho também que está promovendo esses acontecimentos como esse que a gente está vivendo hoje. E incluso a promoção de um diploma, um doutorado dessa característica. Eu estou contente nesses avanços que, claro, as pessoas negras achamos muito lento, realmente, não? Mas vamos nesse processo. Realmente, o racismo é um assunto urgente que tem muita resistência. Eu acho que realmente é uma coisa que atenta contra a identidade das pessoas brancas, não? Eu acho que a branquitude tem impactos, como você sabe, muito forte, que fazem que fecha as mentes, fecha todo o sistema para que a questão não avance. Então, eu queria perguntar a você, como você pensa, qual poderia ser
Eu acho assim, tem muitas dúvidas, talvez estou um pouco até desesperançada ou cansada, eu não sei. Não sei se a gente conseguirá ver avanços respeito à modificação, desestruturação do racismo dentro das instituições. Qual você pensaria, eh, eu não sei se qual você pensaria, qual é a eu acho que não tenho a fórmula. Eu penso assim, a uma universidade, como fala Grofowell, a uma universidade, será possível desestruturar o racismo, o colonialismo, eh, pensando nessa coisa que acho que é fundamental, que as pessoas eh, em, consigam se afrocentrar. Eu acho que verdadeiramente poder, eu vejo isso na clínica. As pessoas têm que ir para dentro, se reencontrar com seu africano, erguer seu africano e daí depois ir para o encontro da branquitude. Eu me faço essa pergunta: será suficiente que a educação coloque a história da África, mientras o poder, a desigualdade de poder continue sendo assim? Não sei se nessa questão que também estamos no paradigma ainda de ver inimigos, não seres humanos. A gente está muito fragmentada ainda. Penso, não? Quando as feministas falam assim, não fale de negras, isso vai nos debilitar. Não fale de... Não, mas a essência do negro, eu penso, não sei se tem essência sequer, porque este país é muito branco, então é difícil até se diferenciar. Você entende? Eu tenho muitas perguntas nessa ordem. Acho que o racismo ainda é uma questão de poder. A existência, o racismo se sostiene numa relação de poder. E isso é muito difícil de desarticular. Você entende? Eu entendo que é econômica, que é multissistêmica, claro. E a abordagem também tem que ser multidimensional. Mas eu estou pensando realmente, eu penso na questão até arquetípica do amo-escravo. Acho que uma relação aí muito difícil de desarticular, que intrapsiquicamente, individual e coletivamente sostienen essa a existência do racismo. Entende? Eu não sei se consegui me explicar bem, mas está saindo falar português assim, meio portunhol, então eu queria me expressar assim também. Não sei se Qué bom, entendi. Ana Karina. Outra professora que pode entrar em nosso programa, então. Muito É, gusto. é. Obrigada. Bueno, no sé si você entendeu lo que la profesora falou. Vou tentar, porque a professora Maria José diz, falou um monte de coisas importantes. Eu costumo dizer que nem sempre temos a resposta a tudo, mas podemos dialogar. Nossa proposta aqui é dialogar, trocar ideias. Nem sempre temos resposta a todas as perguntas. Inclusive, muito contente de saber que a colega é da área de psicologia. Porque a psicologia, no caso do Brasil, resistiu muito para trabalhar a questão do racismo. Quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, não havia no Instituto de Psicologia da USP nenhum área, nenhum professor que trabalhasse sobre a questão do racismo. Os primeiros que começaram a trabalhar, eu já estava lá, e todas as teses que foram defendido no Instituto de Psicologia da USP sobre o racismo e participei das bancas, como a banca da Cida Bento, o primeiro que trabalhou sobre o conceito da branquitude, que era uma tese defendida na USP, né? E Julinha Batista, que trabalhou sobre um tema chamado a inconsciência do corpo, e pessoas dizendo, mas é absurdo, a cor não tem, não, né? O inconsciente não tem cor, que tema complicado. Então, examine todas as teses da psicologia hoje,
começou a trabalhar sobre a questão do racismo, se deu conta que a visão da psicologia, da psicanálise, era muito importante para trabalhar um fenômeno tão complexo. Né? Hoje, eu acho que a consciência sobre a questão racial, em todas as disciplinas que não trabalhavam sobre a questão, está sendo, né? Existe hoje, que seja na história, na educação, até a própria educação não trabalhava a questão do racismo no Brasil, todas as áreas estão trabalhando essa questão. Graças ao quê? Graças a poucos afrodescendentes que entraram na universidade, que alargaram horizontes, trazendo temas, né, que os pesquisadores, né, brancos, apesar da contribuição, não tratava. Então, todas as áreas hoje, até na área de biologia e engenharia, já tem pessoas que trabalham sobre a questão do racismo. É isso, a nossa esperança é isso, a consciência, né? Porque através dessa consciência há para mobilizar setor da sociedade que não tem consciência sobre a importância, a existência dessa questão, né? Para pessoas poderem entender que o racismo não é um problema do negro, o machismo não é um problema da mulher, é um problema da sociedade. Sou toda a sociedade, pessoa mobilizada para poder lutar contra esses fenômenos que criam problema entre os diferentes, né? Os diversos. E nossos corpos constituem a sede material de toda a nossa identidade, que seja de sexo, de religião, né? Tudo passa pelo nosso corpo, que é através do nosso corpo que somos vistos antes de ver nosso lado social na sociedade ou nosso lado de sexo. Essa consciência, para mim, está crescendo em todas as áreas de conhecimento. A época que eu cheguei na USP, quem falava de negro era simplesmente alguns estudiosos brancos, num debate que estava na mesa falando de seus negros. Os negros eram objeto de pesquisa. Isso hoje não existe nenhuma universidade brasileira onde você pode chegar a encontrar brancos sentados na mesa e falar de negro. São os negros, né? Quer dizer, isso faz parte do processo de mudança, de construção. Você se Muito lembra? obrigado, professor Cabé. Vamos à tradução. Tá. Bom, Sí, entonces voy a traducir solo lo del profesor, ¿sí? O también la sí, pregunta. sí. No, Solo no, el no. Ok, Entonces, entonces él dice que está muy feliz de que la profesora que habló sea de la rama de la psicología, que está muy contento que amplíe también la discusión desde la rama de la psicología. Y lo articula diciendo que cuando llegó a la universidad nadie trabajaba sobre el tema del racismo. Él participó en algunas mesas de defensas de las tesis sobre temas de la branquitud. Era lo que trabajaba, el tema de la branquitud, conciencia de color. Pero dice que esas ideas para él eran absurdas porque el color no tiene conciencia, se pensaba en ese momento. Entonces que en ese momento se necesitaba una visión desde la psicología, desde el psicoanálisis, que eran importantes para ampliar debates que se comenzaron a abarcar en las facultades de historia, educación, ¿sí? Cuando los negros o afrodescendientes, que llama, entran a la universidad, se empiezan a abrir esos debates que antes no se trabajaban. Entonces, ellos comienzan a llevar esos debates a diferentes ramas de la educación y que ahora hasta en la biología, hasta en la Facultad de Biología, se están haciendo investigaciones al respecto. Habla que la esperanza es la conciencia, la esperanza es ser conscientes y que esa conciencia movilice el entendimiento de este tipo de temas, donde se entienda que el racismo no es un problema del negro, que el machismo no es un problema del hombre, sino que son un problema directo de la sociedad que perpetúa esos discursos. Habla que nuestros cuerpos son constituidos por todas una serie de identidades, donde tiene implicaciones la religión, el sexo y otras materias que van adentrando en cada cuerpo. Y que desde ese cuerpo es que se hace el ser humano consciente, una conciencia que poco a poco se está ampliando en la sociedad.
Esos negros, como antes lo hablaban en las universidades, que eran objetos de investigación, ahora no son, ahora son ellos mismos quienes están llevando la investigación, ya no como otros, sino como parte de. Entonces, eso es lo que alcancé ahí como a tomar apuntes. Gracias, Michael. ¿Você quiere continuar alguna cosa? Cabe. Só completar para dizer que é, a consciência sobre a questão racial nas universidades, apesar de algumas pessoas ainda acreditarem no mito de democracia racial, cresceu muito e está crescendo. Quer dizer que muitos intelectuais brasileiros se deram conta, como disse, que o racismo é um problema da sociedade, não é problema de negro. Antes da lei das cotas, que foi promulgada pela professora presidente Dilma, já havia mais de 100 universidades públicas estaduais já praticar várias modalidades de cotas sem esperar o amparo das leis. Menos uma universidade que era dirigida por uma negra, em Ivete Sacramento, na Universidade Estadual da Bahia, todas as universidades eram dirigidas por brancos que entenderam, que a universidade precisava mudar, que adotaram cotas sem esperar a lei. Então, para mostrar que precisou da consciência dos cidadãos de todas as cores da pele, não simplesmente dos negros. Essa consciência, para mim, a esperança está crescendo. Hoje, em algumas universidades onde você não encontrava negro, você encontra negros. Claro, em algumas áreas de conhecimento ainda tem pouco, mas um processo porque você não resolve um abismo de 5 séculos, entre branco, negro e indígena, você não resolve isso em 10 e 20 anos. Esse é um processo que vai levar a algum tempo, mas as mudanças estão chegando. Os negros ainda são subrepresentados, porque se negro, quer dizer, preto e pardo, são mais coisa de 51% da população brasileira, eles não são representados, são ainda subrepresentados, mas há mudanças, essas mudanças são lentas, mas eles começam a acontecer. Michael. Sí, entonces dice que va a completar el discurso. Esa conciencia sobre la cuestión racial en las universidades ha crecido y ya muchos intelectuales están hablando y entienden que el racismo es problema de la sociedad, no es problema del negro. Los intelectuales ya están hablando mucho más del tema en las universidades. Antes de que de las cuotas como política que se estableciera en Brasil, más de 100 universidades ya practicaban las cuotas en sus campus. Ellos se dieron cuenta que solamente una universidad era dirigida por una persona negra y que el resto de universidades eran dirigidas por personas blancas. Ahí comenzó también a ser consciente por los profesores y las universidades que algo estaba pasando y que sí necesitaban esta ley de cuotas. Esa esperanza que comenzó a ser esperanza y que ya se está viendo en el camino, se está creciendo, se está creciendo, pero aún no se resuelve, porque un problema tan estructural no se resuelve en 10 o 20 años. Es un problema que toca resolverlo poco a poco, es un proceso largo, pero los cambios ya se están viendo, están llegando. Ese negro, el preto o pardo, como se dice en Brasil, ya se está siendo conscientes que son más del 50% de la población, así que realmente sí necesita comenzar a tener mayor participación y no se tiene que parar de hablar de este tipo de temas. Gracias, Michael. Magalí. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la conferencia, profesor. La verdad que es muy estimulante y bueno, creo que a todos nos deja como muchas preguntas y líneas para trabajarla, ¿no? Uno de los ejes del programa es sobre relación con el saber y escuchándolo me doy cuenta, bueno, el psicoanálisis echa luz sobre esta relación con los saberes que tenemos todos los seres humanos
y quería preguntarle cómo entiende que impregna el racismo en en esto que usted dice que me parece muy interesante, que el racismo es un hecho, no una doctrina hoy, ¿no? Que se vuelve más un hecho que una doctrina. ¿Cómo piensa el racismo en impregnando la relación con el saber, ¿no? ¿Y qué ha visto usted en su entorno, en el campo donde usted desarrolla sus conocimientos? Muchas gracias. Gracias, Michael. Michael, você pode me ajudar para me traduzir melhor a Com pergunta certeza, da professor. professora Magali? Com certeza, professor. Então, inicialmente, ele te agradece, né? Fala que é muito estimulante tudo o que você falou e que você gera muitas dúvidas, né? Que as pessoas querem começar a pensar e que você possibilita também muitas linhas de trabalho, né? De toda a fala que você apresentou. Então, Uhum. se você lembra, fala ela, tem um eixo em relação com o saber, né? E aí é que ela quer perguntar. Lembrando que o psicoanálise tem uma relação direta com os saberes humanos, né? Então, Uhum. ela pergunta, a pergunta é, como você acha que o racismo impregna, que o racismo liga, né? Lembrando que é um feito, como você fala, e não uma doutrina, é um feito. Então, Uhum. como essa ligação do racismo se relaciona com o saber? E você, em sua experiência, que tem visto, com que se ha encontrado em relação com esse racismo, em sua experiência e o racismo e o saber, né? Nessa ligação. Entendeu, Uhum. professor? Uhum. Bom, nós sabemos que o racismo iniciou através da ciência ocidental, através da modernidade, quando eles começaram hum, a história, quando eles se deparam, o mundo ocidental se depara com outros povos diferentes deles, né? Povo da América, povos indígenas, povos africanos, né? A pergunta era: esses seres que são parecidos e diferentes conosco, são seres humanos, né? Como gente, nossos europeus, porque a humanidade estava simplesmente vista, né, do ponto de vista ocidental. E disseram, bom, em primeiro lugar, a resposta passou pela religião, para mostrar que são seres humanos, tem que comprovar que são descendentes de Adão. Não falava de descendente de Adão e Eva, não. Descendente de Adão. Era uma magistas. E isso, a religião deu a resposta porque na imagem dos reis egos havia Baltazar, né, que era um negro. Então, os negros são descendentes de Adão, né? Então, a questão se colocava para povos indígenas, que não estava nos mitos bíblicos. Eles vacilaram as Bíblias, encontraram em algum lugar na Bíblia que havia descendente de Noé que imigraram para a América do Sul. E dizer, então, os povos indígenas também são seres humanos. Só que eles não utilizavam o conceito de raça. Mas foi a partir do século XVIII, século das luzes, né, com a modernidade ocidental, que os cientistas se colocam a questão de novo, porque eles recusaram a explicação bíblica, cíclica, dizendo a racionalidade ela é universal, através da racionalidade podemos explicar tudo. Podemos explicar se os negros, os outros que são diferentes, não são seres humanos ou não. Eles colocaram essa questão de dizer, não, são seres humanos como nós, mas são raças diferentes. A primeira vez que eles vão utilizar o conceito de raça, tirando da zoologia e da botânica, onde esse conceito era utilizado, para dizer que são raças humanas. Precisava demonstrar cientificamente que são raças humanas. Primeiro critério era a cor da pele, mas a cor da pele está lá, não dá para negar que não são diferentes. Depois se deram conta que a cor da pele é definida simplesmente por menos de 1% do nosso patrimônio genético que define a cor da pele, a concentração da melanina. Então, não é um critério científico. Pero outras características morfológicas, não? O tamanho do crânio, crânio alongado,
queixo, lábio, nariz, está claro, esses traços morfológicos mostram que as raças existem porque os negros são diferentes da gente. Continuar essas pesquisas até chegar aos marcadores genéticos, como o grupo de sangue, fui derrotado também. E, finalmente, quase no fim do século XIX, início do século XX, eles mesmos chegam à conclusão de que cientificamente a raça não existe. Até lá, não haveria nenhum problema em classificar a humanidade em raça. O problema é que eles começaram a hierarquizar essa humanidade em superiores e inferiores. Dizer, né, os que têm pele mais clara são mais inteligentes, são mais bonitos, né, são capazes de dominar e dirigir, os outros são inferiores. Aí que está o problema. E quando disserem que a raça não existe cientificamente, esse pensamento na ideologia já estava circulado. E a colonização utilizar esse pensamento da ciência, da antropologia principalmente, para mostrar que os outros eram inferiores, que a ciência demonstrava isso. Mas quando a ciência diz que as raças não existem, o racismo já estava lá, no tecido social das sociedades. Ele não sabia, é como um monstro que ele fabricava em laboratórios, ele não sabia mais como destruir. O racismo está hoje, que não depende mais do conceito de ciências, que depende de outros conceitos, como diferenças culturais, etc. O regime do apartheid não utilizou o conceito de raça superior, utilizou as diferenças, diversidade cultural, do povo da África do Sul, por exemplo, nós não podemos viver misturado, porque não vamos acabar com a nossa diversidade, nossas diferenças, devemos viver separados, para mostrar que o racismo é uma ideologia, ele é capaz de parasitar por todos os conceitos, até aquele conceito que nós achamos que não tem problema, o racismo pode passar por mobilizar isso. Então, o racismo continua, que não é mais o racismo científico, porque é uma ideologia. Como eu estava dizendo para você, apesar dos esforços dos cientistas, não dá para destruir o racismo, com tudo que se diz que a raça não existe, porque já são paixões, são crenças. É como alguns dizem, mas nós não temos nenhuma culpa. Deus criou brancos superiores, negros inferiores, nós não temos nenhuma culpa, vem do próprio Deus. São crenças, como você vai destruir isso cientificamente? É por isso que nós temos três caminhos. Para mim, numa sociedade capitalista, são as leis que devem funcionar, as políticas afirmativas, e a educação. Alguns acham que tem que mudar a estrutura da sociedade, porque o racismo é estrutural. Mas como você muda a estrutura de uma sociedade? Uma revolução? Onde virá essa revolução e quando? Isso é uma utopia. Porque quando nós começamos a discutir voto no Brasil, alguns intelectuais da esquerda dizem, mas isso aqui não vai dar em nada, tem que mudar a estrutura da sociedade. A gente estaria hoje com mãos cruzadas, esperando a revolução, sem acesso à educação. Graças às cotas, pressionando uma sociedade capitalista, hoje alguns negros estão entrando na universidade. Muchas gracias, profesor. Vamos a la traducción de Michael y vamos a cerrar hoy esta parte. Recuerden que a las 11 vamos a tener al profesor Iván Maya y el profesor Eduardo Oliveira, también en una mesa de profesores de la Universidad Federal de Bahía. Ahí también se va a presentar el doctorado en difusión de conocimiento y se va a ofrecer también para las personas que le interesen ir a estudiar a la Universidad de Bahía. Michael. Sí. Entonces, el profesor dice que el racismo inicia desde las ciencias, de la visión de la ciencia, en la modernidad cuando comienzan a encontrarse los pueblos, encuentro entre pueblos. Esos seres, empezaron a decir, esos seres son parecidos a nosotros. ¿Será que son humanos? Entonces, la respuesta fue por el camino de la religión. Al decir si son humanos, son porque son descendientes de Adán, pero tenemos que probarlo. Descendientes de Adán, él dice, desde ahí ya era un punto machista. La imagen de los reyes en ese caso, como Baltasar,
también era una evidencia que sí, obviamente eran descendientes de Adán. Pero ¿qué pasaba con los indígenas? Esos seres misteriosos que eran nuevos en ese momento. Decían que habían migrado descendientes de Adán antiguamente, entonces comenzaron a ver que también eran humanos, porque eran descendientes de Adán. Fue hasta el siglo de las luces que la racionalidad universal comenzó a explicar que los negros sí eran seres humanos, pero entonces empezó a surgir el discurso de que era una raza diferente, un concepto que era inicialmente desde la botánica y comenzó a ser usado ahora para referirse a los seres humanos, en este caso a los negros. Decían que era el color de piel lo que era diferente, que no los hacía ser iguales, pero después de estudios genéticos, desde la concentración de de la melanina y todo lo demás, se comenzaron a descartar también esta teoría. Empezaron a decir que eran diferentes porque tenían un cráneo más alargado, una nariz, unos labios y una quijada diferente, pero esos estudios del fenotipo también comenzaron a desvirtuarse porque decían que cada vez los fenotipos eran diferentes. Entonces, continuaron después también estudios de la sangre desde la ciencia para legitimar que la raza negra era inferior, pero fueron también teorías que fueron desvirtuadas. Al final del siglo se dieron cuenta desde la visión científica que la raza no existía, pero este discurso ya era ideológico y ya se había promovido por todo lado. Un discurso que decía que el blanco, del de la piel más clara, era más inteligente, más bonito y con mayores capacidades de dominar, que los otros, los negros o de la piel oscura, eran inferiores. Así dijeran que la raza no existía, ya el discurso era ideológico y estaba circulando por todas las mentes. La ciencia dijo que no existía, pero el racismo ya estaba entre nosotros. Entonces, después ya comenzaron a hablar de otros discursos, porque ya no podían hablar de raza. Empezaron con los conceptos de diversidad cultural. Hace un ejemplo en África del Sur, donde decían que no se podían mezclar, entonces que iban a separarse por diferente la diversidad cultural para evitar esa mezcolanza. El racismo como ideología pasa ahora por conceptos que ya se disfrazan y se moviliza desde eso. No es un racismo científico, es una ideología. La raza no existe, dijeron, pero dijo la ciencia, pero ya fue tarde. Dios creó los blancos superiores e inferiores. Eso es lo que también se promueve en las conciencias o en las creencias, porque son solo creencias. Se necesitan varias soluciones. Algunas de ellas son unas políticas que afirmen desde la diversidad y la educación. Sí, es cierto, necesitan una revolución, pero la revolución es una utopía. No se puede solamente pararse a esperar que la revolución llegue. No se puede desde ahí, toca comenzar a promover esas políticas de cambio, promover esos discursos inclusivos en la educación y posibilitar que no sea tan distante esa diversidad entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, por tu trabajo excelente. Menos mal que te tenemos, si no con nuestro oportunio no hubiéramos ido tan bien. Muchísimas gracias. Bueno, al professor Kabengele Munanga, muito prazer de escutarlo, muito obrigado pela conferência. Estamos muito contentos e, bom, esperamos vernos em outra oportunidade também. Bom, Obrigado, profesor. professora, Yo por lo menos pude muito verlos y les obrigado. agradezco entonces el ratito que estuve. A las 11 nos volvemos a encontrar en este mismo canal. Sí, sí, exactamente, a las 11. Mauricio, gracias por estar y bueno, qué lástima que no te enteraste, pero ahora seguimos a las 11 y bueno, el profesor si quiere decir algunas palabras, profesor Cabenguelé. Professor, se quer falar alguma coisa para se despedir? Não, só agradecer o convite da professora Andreia, e a presença de colegas, hein, e a paciência comigo. O racismo é uma questão muito complexa, acho que temos todas limitações, hein? Nem sempre a gente sabe lidar com ele até em nossa maneira de analisá-los, né?
mas um problema da sociedade. A sociedade tem que assumir seus problemas, não achar que é um problema do negro, ou da mulher, ou do homossexual, são problemas da sociedade, né? Que os membros do Conselho da Sociedade têm que lutar junto, né? Como se diz, a união faz a força, né? Muito obrigado, profesor. Obrigado. Michael. Sí, el profesor agradece por la paciencia que han tenido. Professor, você fez um bom trabalho, viu? Antes de traduzir, com a Obrigado. conferência. Eu disponibilizo o texto, pede para a professora André, se alguma pessoa quer ter esse texto, pode ficar à vontade, porque minhas El texto ideias são ya está coletivas. adjunto, el texto está adjunto en el chat y ya lo pasamos por la web también. O sea, el É, texto él está en, o texto en español. Él tá, está no ok. texto ya, profesor. El profesor para despedirse dice que el racismo es complejo, que se debe lidiar hasta para analizarlo, hasta para analizarlo se tiene que lidiar con este discurso. Y que el problema es de la sociedad, no hay que olvidarlo. No es del negro, no es del homosexual, no es de la mujer, es de la sociedad. Así que debemos unirnos porque la unión hace la fuerza y tenemos que siempre luchar contra estos discursos. Bueno, Pásamelo por muchas mail. gracias. Pásame Ah, el sí, sí, texto por mail. claro, claro. Ahí la voz en off es nuestro amigo Mauricio. Bueno, entonces nos vemos ahora en un ratito, a las 11 descansamos un poquito. Muy obrigado, profesor. Nos vemos entonces. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Quem sabe um dia, né, na própria terra Uruguai. Ojalá. Muito bem. Muito É, obrigada.